comigo no livro de Lucas. Lucas capítulo 5. Adoramos o Senhor com o nosso melhor louvor. Adoramos o Senhor com a nossa oração inicial. E agora adoraremos ao Senhor com a nossa oferta. Lucas capítulo 5 e o versículo 1 em diante nos diz: Aconteceu que, apartando-se a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando suas redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu que afastasse um pouco da terra. Assentando-se ali, começou a ensinar do barco aquela multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te para o mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo nós trabalhado a noite inteira, nós nada apanhamos, mas porque o Senhor mandou, lançaremos essa rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantia de peixes, e rompia-se-lhe a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam lá no outro barco, para que fossem ajudar. E foram eles e encheram ambos os seus barcos, de maneira tal que quase o barco entrou a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus e disse: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos aqueles que estavam, por causa da pesca que eles haviam feito. E de igual modo também Tiago e João eram filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Simão, não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levantando-se dos barcos por terra, deixaram tudo e seguiram ao Senhor. Glórias a Deus. Pode encostar a tua Bíblia, deixar ela ali do lado e se assentar por um momento. E eu queria que você, junto comigo, refletisse nessa palavra. Pedro, ele tinha ido pela madrugada para pescar. Eu creio que se ele saiu pela madrugada é porque a concorrência era menor. Tinha menos gente pescando. E ele diz na palavra que ele passou a noite inteira e não tinha pego nada, não tinha pescado nada. E ele voltou daquela pesca frustrado. Eu creio que ele voltou, ele desistiu e ele voltou desanimado. Muitas vezes somos nós assim, na nossa vida. Saímos com uma alegria no coração, com uma expectativa, e no fim aquela expectativa é uma, mas a realidade ela é outra. E voltamos para a nossa casa como Pedro voltou dessa pesca, desanimado, triste, desistiu e abandonou a pesca e voltou. E diz que quando ele voltou tinha 2 barcos. Provavelmente era de Tiago e de João, filho de Zebedeu, que também era seu companheiro de pesca. Ambos em cada um dos barcos retornaram e encostaram o barco. E diz que eles estavam limpando as redes, desanimados. E a palavra diz que Jesus viu aqueles 2 barcos. E provavelmente se viu só os 2 barcos, era porque os outros pescadores não tinham desanimado e ainda continuavam tentando pescar algo. Porque eles viviam da pesca. E um dia sem pescar nada, a vida financeira deles dependia daquilo. Por isso a frustração de Pedro.
e provavelmente de Tiago e João também. E diz que chamou a atenção de Jesus aqueles 2 barcos parados e aquele moço lavando aquelas redes. E Jesus, vendo, pediu para Pedro: Pedro, me empresta esse barco. E ele entrou naquele barco. E nesse primeiro momento, eu vi que Pedro poderia ter se aproveitado da situação e ter alugado o barco, não é mesmo? Ele já não tinha pescado nada. Apareceu uma oportunidade para ele. Ele poderia muito bem ter aproveitado e dizer: não, emprestar eu não empresto, mas eu te alugo. Eu não tive uma noite de pesca muito boa, mas eu estou aqui, eu posso te alugar. Mas eu vi um Pedro que ele, naquele momento, ele, além de ofertar para o Senhor o barco, ele ofertou o seu tempo com o Senhor. E diz na palavra que ele adentraram ao barco e começaram a ir com aquele barco. E dali eles se assentaram e ensinavam, diz na Bíblia, a multidão. No versículo 3. Diz que dali o Senhor falava e ensinava a multidão. E Pedro estava sentado, ouvindo o Senhor. E diz que Pedro, ao primeiro momento, o primeiro segredo dessa palavra, foi ter parado, ofertado o seu tempo para ouvir a palavra do Senhor. Ao ouvir a palavra do Senhor, o que o Senhor ensinava, Jesus, logo após, deu uma ordem a Pedro. E disse para Pedro: ó Pedro, pega o barco agora, porque você está em superfície mais rasa, e vamos lá para a superfície alta. E lá eu quero que você lance a tua rede. E ele, desanimado, disse: Senhor, ainda reconheceu. Até então Jesus era um estranho para Pedro. Mas depois que ele ouviu os ensinamentos de Jesus, ele começou a chamar Jesus de Senhor, porque ele já não era mais um estranho. Ele sabia quem estava dentro do barco, ele sabia quem estava naquela situação. Não era um homem comum, era um homem espiritual, 100% homem, 100% Deus. E diz que quando chegaram lá naquele local, na superfície alta, por que Jesus mandou ir para a superfície alta? Porque na superfície baixa são só peixes pequenos. E ele ia pegar pouca coisa e não ia ganhar muito, porque os peixes eram menores. Agora, quando eles iam para o meio do mar, que a superfície era mais profunda, lá estavam os melhores peixes, os maiores peixes. E com certeza o lucro para Pedro seria muito maior. E ele falou: olha, Senhor, eu passei a noite inteira aqui, nós tentamos, não deu nada. Mas tem um detalhe nessa palavra, que Pedro, reconhecendo ele como Senhor, e disse: Senhor, sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Porque ele sabia que quem tinha pedido não era qualquer um. E diz a palavra que ele lançou a rede. E ele lançando a rede, diz que eles pegaram muito peixe, que não cabeu no barco de Pedro. E eles tiveram que chamar o barco de Tiago e de João para colocar peixe lá, porque era muito. Porque quando Jesus dá, não vem pouca provisão, meu querido. Dá, sobra para você e para os outros que estão perto de você. Porque a pessoa que está te provendo não é qualquer uma. Ela veio lá do céu. E diz que começaram a encher aqueles barcos de maneira que quase entraram a pique. Eles quase tombaram no meio do mar, quase transbordaram. E diz que quando eles voltaram, eles ficaram pasmos pelo milagre que eles tinham visto da pesca maravilhosa. Foi algo assim que nunca tinha visto de todo o tempo que eles foram pescador. E provavelmente hoje eu posso falar para vocês que isso aqui não é só história de pescador, porque se fosse só história de pescador não ia estar nesse livro sagrado.
que veio instruído pelo próprio Espírito Santo do Senhor. E disse que não era para Pedro temer. E falou para Pedro: ó Pedro, não temas. A partir de agora você não será mais pescadores de peixes, mas será pescadores de homens. E foi tão maravilhoso que Tiago e João estavam no outro barco, e diz no final do versículo que deixaram tudo e seguiram ao Senhor. Então o milagre da provisão não foi só para Pedro, foi para Tiago e João também. E quando eles viram tudo isso, eles não quiseram mais nem saber de peixe, gente. Eles não quiseram mais nem saber que aquilo ali ia render uma grande quantia financeira, porque o coração deles já não estava mais nisso, já estava no Senhor. E diz que abandonaram tudo para seguir o Senhor. Quando o Senhor pede algo para você, Ele não quer saber se você tem 5 centavos no bolso, 10 centavos. Às vezes o brasileiro, ele é estranho. Às vezes você tem 5 centavos no bolso e você pensa: não, 5 centavos, onde é que já se viu, vou dar isso aqui. Mas diz a palavra do Senhor que quando nós somos fiéis no pouco, o Senhor nos acrescentará o muito. E às vezes você está aí pensando: não, Senhor, quando eu tiver um trabalho, que eu ganhe lá os meus 5 mil reais, eu vou começar a dizimar e ofertar na tua casa. Mas se o Senhor vê que você não é fiel nem quando no pouquinho que você ganha, como que Ele vai te dar o muito, se você não conseguiu ser fiel no pouco? E a mesma ordem que Ele deu para Pedro, Ele deu para mim e para você, lá no livro de Malaquias. Malaquias capítulo 3 e o versículo 10. Há 400 anos antes de Jesus dar a ordem para Pedro e Pedro obedecer, Ele deu uma ordem para mim e para você, para que fôssemos obedientes. E Ele disse: tragam para minha casa todos os dízimos e oferta, para que haja mantimento. Ah, mas eu vou pegar o meu dízimo e vou fazer uma cesta básica e vou doar. A palavra do Senhor, a ordem do Senhor não foi isso. A ordem que foi dada 400 anos antes de Jesus nascer era: tragam seus dízimos e ofertas à minha casa, para que haja mantimento e para que aqui seja administrado também para a rede social, para a ação social da nossa cidade, que é o que nós temos feito. E todo mundo lá fora